Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenharia e Serviços, empresa capixaba para atender as demandas industriais. Odonto Scan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Papelaria Rainha, onde a majestade é você. Nogram Mármores e Granitos. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre. Obrigado pela sua presença e a sua companhia. E como temos feito esses dias, esses anos, né, quase 3 anos de programa, nós temos contado histórias. É o que nós mais gostamos de fazer, contar histórias de pessoas com as suas alegrias, suas tristezas, suas dificuldades, seus dramas. E de modo especial quando chegamos na vida sacerdotal, que bom contar da vida de um padre, não é isso? Só que hoje vamos conhecer um padre que vai se ordenar padre aos 77 anos de vida. Além do mais, ele é pai, ele é avô. Aqui está junto conosco aqui João Tosi, diácono permanente há quase 10 anos diácono aqui em nossa igreja, da Arquidiocese de Vitória, no estado do Espírito Santo. E pela primeira vez no nosso estado do Espírito Santo, nós teremos um padre que é pai, que é avô. Bem-vindo, diácono. Obrigado. Aqui conosco, então, são os 3 filhos, né? Renato, Karina e Fábio. E todos aqui com filhos. Renato com uma filha. Uma menina, Sara. Caio e Cássio. 2 filhas. 2 meninos, Bernardo e Murilo. É pai, é avô, é diácono e agora padre. Você já pensou isso na vida do senhor? Ser padre? Foi o que eu sempre pensei, minha vida toda. O senhor sempre do início teve chamado para ser padre? Minha história começa desde os meus 4 anos de idade. Eu ia muito à igreja de São Sebastião, uma igreja linda, maravilhosa, hoje paróquia Nossa Senhora das Graças. E ali eu fui caminhando até uma certa idade, quando chegou para nós o capelão da Polícia Militar, Monsenhor Raimundo Pereira de Barros. Mas ele tinha o dom da palavra. E todos os sermões que ele fazia, eu não perdia uma missa. Eu me emocionava muito com as palavras dele. Tocava fundo o meu coração. E eu era muito chorão. E eu chorava, viu? Era. E eu chorava, viu? Às vezes eu chorava num cantinho lá. E sentia aquele desejo de queria ser igual a ele, ser um padre também, viu? Aí quando eu cheguei nos meus 7 anos, 8 anos mais ou menos, não tinha pastorais nenhuma, só tinha cruzadinha, que eu não tinha idade para entrar para a cruzadinha, e tinha a Liga Católica Jesus Maria José. Então eu comecei a fazer parte dessa Liga Católica, garoto ainda. Quando eu comecei então a fazer minha catequese no Colégio Salesiano, lá na capela do Colégio Salesiano. E um belo dia, um padre do Colégio Salesiano fez um convite para mim. E eu falei assim, olha, tem que conversar com a minha mãe, porque tudo era minha mãe. Naquela época eu já tinha perdido meu pai, eu perdi meu pai com 8 anos de idade, eu não cheguei a conhecer meu pai direito, porque meu pai morreu de tuberculose, e na época não tinha cura. E quando meu pai vinha do sanatório do Rio, minha mãe me levava para Colatina, e eu ficava em Colatina 3, 4 meses, na casa dos meus tios na roça, e quando meu pai voltava para o hospital, eu voltava para Vitória outra vez. O senhor tinha quantos irmãos? A família teve 9, nós somos em 9. 9 filhos? Mas uma menina morreu entre eu e o meu irmão mais velho, né? O outro mais velho do que eu. O terceiro? Eu sou o último. Ah, o último. Eu sou o último da linha, tá? Mas aí o tempo foi passando, aí o padre me fez o convite, ó, tem que conversar com a minha mãe. Mas o senhor sabe como é que é, caçula
numa fileira de 9, você não tem voz e não tem vez. Você só tem que obedecer. E aí, minha mãe não aceitou, não quis, e ficou o sonho. Ficou frustrado na época? Lembra algum sentimento nesse sentido? Eu não vou dizer frustração, mas eu fiquei assim profundamente sentido no meu coração, porque eu não poder seguir os salesianos, tá? Naquela época não tinha nem ideia de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Até que eu conheci a Nélida. Nos conhecemos na Praia da Costa. Aqui na Praia da Costa? Belo domingo, um domingo maravilhoso na praia. Viu? Nós nos conhecemos ali. Teve um detalhe importante. Já que pode contar uma história, eu vou contar uma história. Aqui pra isso. Quando eu conheci a Nélida, eu fiquei tão encantado com ela. Ela era linda, maravilhosa, viu? E nós ficamos ali naquele papo da areia, batendo papo, eu, ela e uma prima dela. Quando ela disse assim: João, agora eu vou embora, tá? Tudo bem. Quando eu fui pegar minha roupa, cadê minha roupa? Roubaram minha roupa. E eu fiquei só de sunga. Aí eu falei para ela assim: Nélida, roubaram minha roupa. Não tem importância. Roubaram sua roupa, mas você me encontrou. Falou pra mim, viu? Já, viu? Chavecando já. Mas você me encontrou. Aí eu telefonei lá pra casa, aí foram lá me buscar, tá? E aí nós começamos a namorar, namoramos 3 anos. Ela muito séria, muito religiosa. Todo domingo nós íamos ao convento. Ela era frequentadora do convento, ela e a mãe dela. E depois de 3 anos nós nos casamos. Eu morei 1 ano aqui na casa da minha sogra, depois fui para Jardim América. Porque Nélida, ela era professora, ela tinha um curso superior. Ela dava aula de português e francês. Depois o francês saiu de uso, ficou só o português. Ela dava aula no Passionista. Ela fez o concurso e passou, acho que em 8º lugar. Ela pôde escolher aonde ela queria trabalhar. Então ela escolheu Jardim América. E ali ela já dava aula no Passionista, construíram a Afonso Schwab, e ela começou na Afonso Schwab e se aposentou ali na Afonso Schwab, viu? Quantos anos de casados? 41 anos de casado. 41 e vieram os filhos. E, Renato, você é o mais velho, né? Mais velho, exatamente. Tem alguma lembrança desse momento aí inicial? Tenho muitas lembranças, né? Mas no primeiro momento, até em meu nome, o nome da minha irmã e do meu irmão, né? Desculpa aí, mas eu queria agradecer muito a vovó Aurora por ter deixado o senhor virar padre lá atrás. Né? Graças a vovó Aurora. Não tinha ela, não tinha os meninos. Não, seria. É verdade, né? Nélida, é verdade, né? História, né? Então, assim, ela foi uma beata, uma santa. Lembro da minha época em Jardim América. Meu pai sempre gostou da igreja. Lá na Santa Maria Gorete. Desde novo eu via ele na igreja, né? Se envolvia, círculos bíblicos, né? Que muitas vezes a gente não queria ir, mas nós éramos obrigados a ir, né? Também fui muitas vezes obrigado também. Exatamente. Então, mas nós crescemos observando isso. Nós crescemos vendo esse movimento, não só ele, como a minha mãe. A minha mãe, ela sempre esteve junto nesses momentos. Isso eu acho isso muito legal. E aí vem um pensamento, né? A vocação. Tudo bem, lá atrás não deu certo, mas aquilo fica, né? Não tem como. Você não consegue desviar, por assim dizer, no meu entendimento. Se você está designado a ser algo, você vai ser. Quer seja lá atrás, quer seja hoje, quer seja daqui a 20, 30 anos. Acho que isso para mim fica essa mensagem. É muito marcante isso, né? Tudo que meu pai passou, tudo que ele viveu, todas as tribulações, todas as alegrias. Mas peraí, meu foco é esse aqui. Em determinado momento, ele seguiu nesse sentido. Karina, ver o seu pai falar, acho que também não é novidade para vocês, essa questão de desejo de ser padre desde o princípio, né? Como é que você vê isso, né? Olha, padre, eu fico muito feliz porque eu esperava em algum momento da vida dele, né, vê-lo como padre.
desde criança que eu sou a filha do Padre João. Minha mãe sempre foi a mula sem cabeça. Sério? Ouve isso mesmo? Sim, a filha do Padre João. E assim, eu sempre tive muito orgulho, né? Pelo pai, que ele sempre foi, um pai carinhoso, de um rigor muitas vezes espartano, mas necessário, né? Uma conduta irretocável com os filhos, sempre presente, sempre firme nas colocações dele. Não era um pai que falava não pode, mas ele alertava. Para cada passo seu haverá uma consequência. Então pensa, é um pai que sempre se preocupou muito com o nosso futuro, com os nossos estudos, né? Sempre nos trouxe muita alegria. Aliás, ele e mamãe eram o casal perfeito. Porque minha mãe era extremamente espirituosa, muito engraçada, né? Papai, o lado mais sério, mais fechado. Então, eles se completavam muito. Então, foi assim uma infância de muitas lembranças bonitas, né? Nós aprontávamos muito lá em casa, papai corria atrás da gente, mas assim, sempre com muito carinho. Então as lembranças são muito boas, deixam muitas saudades. Fábio, você é o filho mais, o caçula, o novo, Caçula. né? E vê que o caçula aqui sofreu, só tinha que obedecer. Você viu aqui, né? O seu caso semelhante? Lá em casa, só pra ter uma ideia, a diferença de Renato pra mim são 10 anos. Entendeu? Então. Pega leve, né? É uma. É ao vivo aqui o negócio. É uma geração de diferença. Mas até mesmo dando encadeamento ao que o Renato falou, a nossa história lá em casa sempre foi de muita proximidade, indissociável com a igreja. Eu lembro quantas vezes papai já levava um chocalhinho pra mim pra eu tocar junto com um grupinho da igreja, né, no canto. Eu ia lá, tocava meu chocalho. O Renato foi coroinha. A Karina mesmo me dizia que Renato ficava de coroinha fazendo careta pra assembleia. Pra ter uma ideia. Obrigado. Então a nossa infância sempre girou em torno, e isso é importantíssimo, porque, como eu estava até comentando com o senhor, como é que a gente vai exigir de adultos frequentarem a igreja se não tiver uma infância ligada à igreja? Ainda que venham para brincar, correr, as criancinhas correndo, deixa para criar já esse ambiente, essa naturalidade. O papai, indiscutivelmente, uma caminhada de muita presença, todo mundo conhece o seu João, por todas as comunidades por onde ele passou, entendeu? Do apoio, pastorais, grupos do Crisma, perseverança. Eu ia com o papai do lado, o papai me levava, eu ficava lá brincando, mas ele e todo mundo sempre agradecendo, muito agradecido a seu João, tudo, porque de fato um homem diferenciado. Então, nesse momento do casamento, ainda surge a oportunidade do diaconato permanente. Sim. Ela ainda, do lado do senhor, ela ainda era viva. Ela estava viva. Como é que surgiu essa vocação e essa oportunidade? Olha, quando nós viemos de Jardim América, Nélia frequentou Santo Antônio. A comunidade de Santo Antônio, aqui na Praia da Costa. Eu fui para o santuário. Mas depois ela insistiu comigo e o seu Jairo, que frequentava Perpétuo Socorro, encontrei com ele no calçadão, ele falou: João, vamos participar com a gente lá no Santo Antônio? Aí Nélia falou assim para mim: tá vendo, João? Vamos participar com a gente lá. Eu peguei, deixei o santuário e comecei no Santo Antônio. Até o dia em que Dom Luiz levou para a nossa... Separou, né? Criou a paróquia da Perpétuo Socorro. Aí o padre padre Renato Cristi veio para cá. E eu fazia parte do conselho aqui da paróquia, do CPP. E ele me fez o convite. Se eu gostaria de ir para a escola diaconal. Era o que eu estava esperando, né? Aí você já sabia, já ouviu falar do diaconato permanente? Já conhecia alguma coisa sobre isso? Olha só uma coisa, uns 2 anos atrás, antes da Nélia adoecer, eu andei participando dos encontros lá em Ponta Formosa. Com aquela primeira turma, os 3 primeiros que foram ordenados, eu estava com eles. Mas depois, Nélia adoeceu, aquelas coisas todas,
não deu para continuar, e então teve as primeiras turmas, e eu fiquei de fora. Quando o padre Renato Cristo me chamou, então eu conversei com a Nélia, disse: Nélia, o padre Renato me fez esse convite. Ué, por que você não vai? Ela disse: mas você tem que assinar um papel autorizando. Ué, me dá esse papel que eu assino. Ela pegou, autorizou, assinou, e eu comecei a fazer a formação, entendeu? Na Igreja Católica, nós temos os graus no sacramento da ordem: diácono, o presbítero e o episcopo, o bispo, né? Diácono, padre e bispo. São 3 graus. No diaconato, existe o diaconato transitório, que é aquele que ordena diácono em vista de ser padre. Então ele fica ali 3 meses, 6 meses, 1 ano, porque já sabe que será ordenado padre. E existe o diácono permanente, aquele que é para sempre diácono. Ele já ordena, e geralmente são pessoas casadas, quase sempre casadas. Se ordena não casado, já ordena celibatário para o resto da vida. E no caso do diácono permanente, caso a mulher falece, ele se torna celibatário. Mas no caso do senhor foi diferente. O senhor, no processo de formação de diaconato, que veio o falecimento da esposa. Foi, ela morreu no primeiro ano. Primeiro ano do diaconato, ela morreu. O câncer dela foi diagnosticado em agosto de 2007. Foi 1 mês antes do meu casamento. E ela faleceu, foi em julho, foi 1 mês antes do meu casamento. E ela faleceu em março de 2011. Então tem uns 4 anos aí, Isso. 4 anos de dor. Foi de muita luta. Como é que foi esse momento na vida de vocês? Como é que é a figura da mãe aí? Até emociona. Nesse período eu não estava aqui. Eu estava morando em Campinas. Tinha me mudado com a minha família em 2007. Então eu sabia das notícias, né? Quando podia vir ao estado, eu, claro, ficava na casa deles. Mas para mim foi muito difícil, porque eu não... Como é que eu vou te dizer? De certa forma eu não vivenciei esse momento, né? Eu lembro aquela última semana, foi muito... Nós ficamos a semana inteira, a gente já sabia que Deus levaria ela naquela semana, né? Eu tive ausente, né? Por outras questões, né? Então... Mas realmente foi muito complicado. Enfim, eu também fiquei um tempo afastado. Fiquei 1 ano e meio no Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de passar num concurso para lá e estava lá naquele momento. Mas já havia convivido nesse período um período inicial da doença que é difícil, infelizmente, sim, é algo muito duro de falar, foi uma experiência muito dura. E esse momento da partida da Nélida? Olha, foi muito difícil, porque eu passei o Natal e 1º de ano com vocês lá em Campinas. Passou. Quando chegou no final do ano, que nós voltamos, a Nélida estava muito mal. Levei ela para fazer quimioterapia, a médica falou assim: olha, seu João, aconteceram uns efeitos colaterais aí na dona Nélida, eu tenho que interná-la logo. Aí eu e Karina internamos Nélida no Vitória Parte, e daquele dia para frente eu fiquei direto com ela lá, fiquei até o dia 4 de março, quando ela faleceu. Eu ajudava a dar banho nela, passava umas corzinhas no rosto dela, que estava assim, cor de vela, igual uma vela, tão branca, que não tinha cor nenhuma, não tinha mais sangue. Nélia era muito devota de Nossa Senhora. Tinha uma devoção profunda a Nossa Senhora. E o câncer que ela teve, a médica falou várias vezes para mim: olha, eu não entendo como Dona Nélia não está sentindo dor. Nélia não está sentindo dor nenhuma. Era para ela estar arrancando os cabelos, porque o câncer dela foi número 4, foi muito sério. Aí eu falei: doutora, eu tenho certeza que Maria está segurando tudo isso. E Nélia faleceu numa tranquilidade, só precisar de ver que tranquilidade. E eu e Fábio rezamos o terço,
na noite que ela faleceu, né? Nós rezamos o terço e ela já nem abria os olhos já estavam meio azuis, né? Perdeu a cor, mas nós rezamos o terço com ela e quando deu 1h da manhã ela faleceu. Não vou dizer para o senhor que a doença venceu Nélia, não. Porque eu tenho plena consciência hoje que ela cumpriu a missão dela. Seu João, apesar do seu desejo, desde criança, ser padre, no meio do caminho encontrou uma mula sem cabeça, uma pessoa que te ensinou cada vez a amar, e o senhor amou profundamente essa mulher. Amei e muito, viu? Não foi uma frustração, o casamento não foi uma frustração. Não, o senhor se realizou. em momento algum. O senhor se realizou na vida matrimonial. Quando eu conversei com o Dom Dario, eu disse para ele: Dom Dario, eu fui muito feliz no meu casamento, eu falei para ele. Mas eu não me senti um homem completo, porque ainda me faltava uma coisa: a minha ordenação sacerdotal, que eu sempre almejei a minha vida toda, falei para ele. E é isso que eu estou querendo agora completar na minha vida. Nesse processo continua o diaconato, não é isso? Com certeza. Não foi motivo de desânimo e vocês também, filhos, a incentivavam, né? Não, eu continuei normalmente. E aí eu vou conhecer seu João no dia da ordenação dele, porque na minha paróquia, lá em Alto Laje, foram 22 diáconos naquele dia, se não me engano? Acho que foram 22. E eu tinha um diácono permanente na minha paróquia. E eu não sabia da vida do seu João. E aí, de repente, a ordenação dele foi diferente, porque o bispo fez a consagração dele, porque ele já era viúvo. E como já é viúvo, ordenando, já ordena celibatário. E eu vejo o bispo lá impondo as mãos do seu João e já ordenando e colocando o voto celibatário. Eu falei, gente, o bispo errou. Não sabia disso. Né, na ordenação, porque já ordenou então aos quantos anos? Não, 68 anos, eu acho que tinha 68. E desde então tem desempenhado o papel de diácono permanente aqui nessa paróquia, no Senhora Perto do Socorro, e sempre com desejo, né, seu João? Sempre de desejo. E aí fez o pedido ao bispo? Aí eu fui ao bispo. O primeiro deu um pouco de chá de cadeira? Pediu para esperar um pouco mais? Pediu para esperar um pouco mais, eu vou esperar, mas eu vou chegar lá. Eu nunca perdi a esperança, viu? E aí quando veio a notícia? Olha, quando veio a notícia, quando o senhor falou para mim lá na Santo Antônio, olha, seu João, tá tudo certo aí pro senhor, hein? Foi o ano passado. Aquilo ali eu quase que explodi de alegria, né? Tudo bem, aí o padre Jorge telefonou para mim, conversei, me chamou, conversei muito com ele. Aí começou o processo, né? Como é que é agora ver um pai padre? Pois é, padre, assim, eu já, né, desde criança, já é meio padre, né? Agora só complementou, muita alegria, né? Muita gratidão a Deus, porque são poucos, né? Os que podem passar por isso, os que passam por isso. Então, muita alegria. Tenho certeza que minha mãe está também em festa, onde ela, né, está do lado de Deus. Fábio, e daí, padre, oi, pode falar? Aconteceu algo que ela sempre previu a vida inteira, que eu desde criança escuto isso. Aposto que quando eu morrer, a primeira coisa que o João vai fazer é virar padre. Sério que ela falava sempre isso? Sempre falou. Os meninos são testemunhas. Não deu outra, tá vendo? Por isso que ela tá feliz. E, Padre Anderson, pra gente sempre foi muito natural essa questão, por exemplo, como é que vai ser agora com o seu João padre? Na verdade, pra gente, papai sempre foi um padre. A gente, na nossa criação, isso sempre foi indissociável, entendeu? Então, eu acho que é uma preparação ao contrário. Nós sempre, né, de alguma forma, fomos preparados desde lá de trás a um dia tá justamente coroando isso daí, vivenciando essa... Por isso vai ser fácil agora confessar com ele, né? Pai, não espera não, tá? Aí não, Aí você me complica, padre. Aí você me complica. Aí eu vou ser o primeiro filho de padre excomungado da igreja, né? Melhor ficar quieto. E padre Anderson, desde criança, a gente até perdeu medo de velório.
Não, a gente não tem medo de velório. Porque eu lembro a primeira notícia de velório que eu tive, eu devia ter uns 6 anos de idade, foi um parente de pai que faleceu em Colatina. Papai colecionava, você lembra? As fotinhas de velório? Nossa, eu conhecia todos os defuntos. Desse tamanho, um bloco, desse tamanho de negócio de velório. Toda hora eu olhava aquilo. Aí ele saiu bem de madrugada, ele estava muito nervoso, porque um primo dele, um parente, não sei, em Colatina faleceu. Então ele ia preparar o velório. Aí ele falou assim com mamãe: Nélida, pega o meu livrinho da capa preta, um livrinho miudinho que ele tinha, que ele usava para rezar lá, né, perto do defunto lá do corpo. Aí mamãe, tadinha, ela era muito atrapalhada, muito engraçada. Aí ela correu para ajudar e pegou um livrinho e entregou para pai. No final do dia volta pai: Nélida, você não sabe o que aconteceu. Ela: que foi, João? Olha o livro que você me deu, A Moreninha. Pensa. E ele fez o velório. A Moreninha. E ele fez o velório. Como é que saiu dessa, seu João? Então estava no sangue. Quando eu abri aquele livro, A Moreninha, não tem nada a ver com o velório. Mas ela era muito engraçada. Ô, Padre Anderson, pra se virar no velório. Já tá, virou padre ali, né? Já virou. Prova de vida ali, né? E nesse tempo de diaconato também tem sido um grande, pelo menos aqui, ele dá muita desculpa que tá cuidando dos netos. Não é isso? É um vozão? Nossa Senhora da Penha, Jesus. Sem dúvida. E como é que vai ser agora avô e padre? Netos. Porque o padre às vezes tem que sair, ocupar, celebrar, tem que... Ele vai dar um jeito. Eu só sei de uma coisa, Padre Anderson, os meninos vão reafirmar. Quando nós éramos criança, dia da criança era dia de comércio. Nós não ganhávamos presente no dia da criança, não. Os netos, misericórdia. O ano inteiro. Você viu que tem uma mágoa aí, né? Tá vendo? Cura. Antes de se Cura, tornar Senhor. padre, tem que resolver esse negócio. Tem que resolver, tá vendo? Dar o presente pros filhos no dia das crianças. E ó, já tem um netinho pra fila do batismo aí já, tá? Vai agora. Pra primeira comunhão também, né? Do caso. Mas ele já batizou o filho de vocês, não? O Bernardo. Como diácono. Isso, o Bernardo, como diácono. Batizou diácono. O Padre Renato batizou E aí tem o Caio. E agora a primeira comunhão aqui pra frente. A primeira comunhão do Caio, o senhor que fez, papai estava junto. Isso. E o Cássio, ano que vem, entra na primeira comunhão também. E a Sara tá me cobrando o catecismo, tá? Santa Luzia. Então... Já tá o nome Não, dela é você lá. e ela, não sou eu Vai não, eu tô chamar. fora. É ela se entendendo com o senhor agora. Isso aí. Essa é a nossa igreja, a alegria de poder celebrar a vida, celebrar o sacramento da ordem, ou seja, os sonhos não envelhecem. Aquilo que está guardado lá dentro, um dia acontece, quando sonhado em Deus. Quando é um sonho de Deus, isso acontece. Foi uma alegria muito grande ter a esposa, os filhos, os netos, seu João com a vida religiosa como leigo e alguns anos como diácono. E agora, para a alegria nossa e toda a igreja, Muita alegria, viu? será sacerdote. Muita alegria. Eu queria ter gravado esse papo de padre às vésperas da ordenação e poder mostrar para vocês também como foi a ordenação. Mas quem sabe a gente solta depois nas nossas redes sociais, tá bom? Esse dia que será, no caso aqui, quem for ver depois, ele vai ordenar no dia 31 de julho, às 9 horas às da manhã, 9 horas da manhã, no Santuário no de Vila Santuário. Velha. Tá dormindo, seu João? Mais ou menos. Cuidado, hein? Eu falei pra Até Karina às que 3 da manhã. Depois ele até acorda às 3 da e manhã fica eu rezando. acordo, não durmo mais. Muito obrigado, seu João. Obrigado a todos aqui. Vai dar você. Até a semana que vem, um Papo de Padre. Tchau.